O que dores crônicas têm a ver com o estresse crônico? Meu nome é Natália Valente, eu sou médica especialista em ajudar você a entender a sua dor e tratar essa dor da forma que seja o mínimo invasivo possível para o seu corpo. E eu aposto que você já teve alguns dias com sintomas assim: dor de cabeça, dor nas costas, dor aqui na mandíbula, dor no corpo em geral, associado aí à sensação de má digestão, diarreia ou constipação, peito acelerado, mãos suando. E aí eu te pergunto, será que sentir-se dessa maneira tem alguma influência sobre aquelas dores crônicas que eu sempre falo aqui nos meus vídeos? Você pode ter pensado que eu estava falando de sintomas de uma síndrome dolorosa nova, mas esses são os sintomas de estresse agudo. E eu vou te dizer que eu sei bem o que é isso, porque sim, eu já sofri muito com estresse associado aos estudos e ao trabalho. Já somatizei muita coisa no meu corpo, até eu decidir que era hora de mudar o foco e cuidar de mim. Tá bom, agora vamos lá então, o que o estresse crônico tem a ver com a dor crônica? Primeiro, como que o termo crônico está relacionado em cada caso. No caso da dor crônica, você já ouviu falando várias vezes sobre a diferença entre a dor aguda e a dor crônica. A dor crônica é aquela dor antiga, ela tem uma duração maior do que 3 meses. E é apenas esse fator temporal que a gente conta para dizer que uma dor é crônica? Não, esse fator temporal ele é um indicativo, mas na verdade nós estamos falando aí de uma desregulação na forma como o seu sistema nervoso interpreta e reage aos estímulos internos e externos do seu corpo. Já no caso do estresse, quando uma pessoa se mantém continuamente estressada, isso começa a fazer parte da rotina. Esse estresse ele pode estar se tornando crônico. Neste caso, as reações do corpo ao estresse e os sintomas, eles vão se tornando frequentes e não vão embora, não desaparecem, afetando várias áreas da vida de uma pessoa. Começa a ter aí um esgotamento não somente físico, mas também mental, associado aí a uma sensação de desânimo, há uma sensação de fadiga no corpo, aquele mal-estar persistente, com uma dificuldade em você conseguir relaxar e descansar. Você começa a se tornar hipervigilante, tá? O tempo todo assim, ligadão, o tempo todo alerta, como se o seu corpo estivesse sempre preparado para reagir a uma situação de estresse agudo. E isso vai afetar o sono, pode ter aí sensação de tristeza, sensação de fracasso e também uma baixa libido. Lembrando que esses sintomas de estresse crônico, eles são fator de risco para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. Agora vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa chega em casa depois de um dia complicado no trabalho, o seu esposo ou sua esposa toca aqui no pescoço e fala assim: "Nossa, quanta tensão nesses músculos! Você está precisando de uma massagem." As pessoas sortudas, elas ganham uma massagem. Mas não é esse o ponto. O ponto é que toda essa tensão causa nos músculos um comportamento diferente do qual ele é projetado, vamos assim dizer. Diferente do que seria o fisiológico. Basicamente, o estresse vai fazer com que o seu músculo, que deveria estar em um movimento de contração e relaxamento fisiológico, ele contrai e ele pode engatilhar, formar aí o que a gente chama de pontos gatilhos miofasciais. Isso vai acontecer no músculo inteiro? Não, a priori isso vai acontecer em fibras. E fibra após fibra, fibra após fibra. Aí vai se formar um ponto, depois vai se formar uma banda tensa até realmente poder acontecer de travar o músculo inteiro. Como você já deve ter ouvido várias pessoas falando: "Ai, travei minha coluna." Eu já expliquei com mais detalhes a respeito dessas síndromes miofasciais. Então, se você tiver dúvidas e quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, rola aí no feed e procura o nosso vídeo de dores miofasciais.
O fato é que esse estresse pode estar associado a dores no corpo todo, como no pescoço, que é a cervicalgia, as dores na lombar, que são as lombalgias, as dores de cabeça, que são as cefaleias, e até dores nos joelhos e dores nos ombros. Agora eu gostaria de responder algumas perguntas que são comuns sobre o estresse e a sua relação com a saúde e a qualidade de vida. Primeira pergunta: o estresse pode causar dor ou apenas piorar uma dor que já existe? Sim, o estresse pode causar dores, principalmente dores musculares. Quando você acorda e não sabe o que fez, que causou aquela dor, atente bem, isso pode ser estresse. Pergunta 2. É verdade que o estresse baixa a imunidade e a pessoa pode ficar doente mais facilmente? Sim, é verdade. Quando o indivíduo se sente ameaçado de alguma forma, como no estresse, o seu cérebro automaticamente começa a produzir hormônios estressores, como o cortisol e a adrenalina. E isso é fisiológico e tem um bom objetivo para isso, que é fazer você revidar, num caso de ameaça, a integridade do seu corpo. Fazendo aí com que haja um aumento da pressão, com que os músculos se contraiam, com que a frequência cardíaca comece a aumentar e acelerar a respiração, além de inibir as células do sistema imunológico. Com o tempo, as defesas do organismo então deixam de responder rapidamente às ameaças que são reais. Pergunta 3. Adianta tratar a dor, por exemplo, com acupuntura e não tratar o estresse? Então, não adianta. Ah, doutora, mas a acupuntura não trata o estresse, não. Olha, a acupuntura é uma das formas de tratar o estresse, mas é necessário avaliar a fonte do estresse e procurar os meios de eliminá-los. Então, se você fizer apenas o tratamento intervencionista e não eliminar a causa, vai ser apenas uma tentativa de carregar água num balde furado. Pergunta 4. Que tipo de tratamento pode ajudar a diminuir o estresse? Então, para reduzir o estresse é necessário procurar ajuda e realizar psicoterapia para tratar o problema e implementar aí uma série de mudanças de hábitos que vão desde aí o dormir bem, evitar o consumo de álcool e drogas, se alimentar de forma adequada, fazer atividade física, além de buscar suporte espiritual, que isso também é extremamente valioso. E identificar qual é o fator realmente estressante na sua vida que precisa ser modificado. Para ilustrar aqui o efeito de um bom tratamento, eu quero contar aqui 2 casos com base nas experiências que eu tenho. Esses casos são fictícios, mas existe uma semelhança com os casos reais e o objetivo é puramente para fins educativos mesmo. Nós temos aqui uma pessoa A e B. A pessoa A sofre com uma dor lombar e a pessoa B também sofre com uma dor lombar. Ambas são submetidas a uma grande quantidade de estresse diário. A pessoa A faz o acompanhamento completo, todos os procedimentos e acompanha com todos os profissionais recomendados, estando disposta aí a mudar seus hábitos de vida. E a pessoa B faz apenas o tratamento de intervenção com acupuntura e infiltrações e segue nos costumes habituais. Agora vamos parar para avaliar. No curto prazo, quem você acha que vai estar melhor, a pessoa A ou a pessoa B? No curto prazo, a pessoa A e a pessoa B vão ter tido respostas muito boas. Elas vão estar aí sob o efeito do tratamento, que realmente conseguiu aliviar a dor e tratar a causa física daquela dor. Entretanto, a longo prazo, a pessoa B, que fez apenas os procedimentos e manteve com todos os seus hábitos prévios, considerando aí as más posturas, uma alimentação que está o tempo todo inflamando o seu corpo, a pequena quantidade de sono e o estresse diário, voltou a ter dores. Entretanto, a pessoa A se manteve sem dores a longo prazo, porque ela conseguiu identificar esses fatores desencadeantes de dor e bloqueá-los. Aí eu te pergunto, quem você gostaria de ser? A pessoa A ou a pessoa B? Então, é importantíssimo ouvir o seu médico
e realizar o tratamento completo que foi proposto. E para finalizar, eu quero deixar aqui algumas dicas para você. Busque maneiras de aliviar esse estresse. Faça atividades artísticas como pintar, bordar, costurar. Pratique uma atividade física que te dê prazer. Ria mais. Cante em voz alta, mesmo que seja no chuveiro. Coma alimentos ricos em triptofano, como chocolate amargo, peixes, ovos, nozes. Faça uma massagem de vez em quando e, se não puder ser com um profissional, pede para o marido ou para o filhão para fazer uma reflexologia no seu pé. Na internet vão várias dicas valiosas para você tentar ter esse momento relaxante na sua casa mesmo. Respire direito, porque muitas vezes nós esquecemos de respirar. E tire uma folga do celular. Os estudos mostraram que as pessoas que usam muito os seus telefones têm muito mais incidência de estresse. E ore mais e leia a Bíblia. Passe mais tempo com Deus. Isso vai trazer paz e tranquilidade. Agora preste atenção aqui nessa informação valiosíssima que eu vou te dar. Cuidado com os filmes como momento de aliviar o estresse, de descansar, porque muitas vezes aquele momento ali em frente à televisão pode ser um fator de piora devido principalmente à hipervigilância que é provocada por você ficar muito tempo em frente à tela. Isso atrapalha seu sono e pode liberar ainda mais cortisol no seu organismo, ainda mais se for um filme de ação, de terror, de suspense e que deixe você muito vidrada e acaba liberando aí esses hormônios de luta e fuga no seu organismo. E o que era para ser um momento de descanso acaba sendo um momento que vai fazer o seu cérebro ficar ainda mais estressado. E eu espero que esse vídeo tenha despertado em você a vontade de respeitar mais a sua saúde, cuidar mais do seu corpo. É muito importante estar atenta ou atento aos sinais que o seu corpo está dando. E se observe, não deixe que o estresse tome conta de você. Por hoje é isso, fiquem com Deus e até mais.